Olá, gente. O nosso grupo escolheu o parasito da Dirofilaria immitis, que ele é um agente causador da doença dirofilariose canina. Você já ouviu falar? Pois bem, talvez assim você nunca tenha ouvido, mas essa doença ela é conhecida como o verme do coração. Agora sim você já ouviu, né? Pelo menos alguma vez já ouviu falar nesse nome. Mas verme do coração, na verdade, esse parasita, ele é um parasita pulmonar. Ele não é um parasita cardíaco, porque ele tem a parasitose no pulmão e pode repercutir na cardíaca, dependendo da carga parasitária, mas geralmente é no pulmão. E a Maria, quando for explicar o ciclo, vocês vão conseguir entender melhor por que a gente chama de verme do coração. Então, vamos dar continuidade. Então, trata-se de uma doença infecto-parasitária causada por um nematóide pertencente à espécie da Dirofilaria immitis. Como observamos aqui nessa classificação taxonômica, essa espécie é um nematóide que apresenta, então, um corpo com aspecto cilíndrico, mantendo-se dioico, né? Mostrando-se dioico. Já na morfologia, temos as características desses parasitas. Então, na sua fase adulta, esses parasitas eles podem ser filiformes, longos, delgados, espiralados, robustos e com a extremidade anterior mais arredondada. Possuem um orifício oral pequeno e circular na extremidade posterior e o acentuado dimorfismo sexual. Como vemos aqui nessa imagem, olha, os machos, eles têm uma cauda mais espiralada. Conseguem visualizar? Eles têm uma cauda mais espiralada e podem medir de 18 a 25 centímetros. Eles são mais delgados também. Já a fêmea, não. A fêmea ela tem uma cauda mais arredondada e pode chegar aí a medir 25 a 31 centímetros. Elas são muito mais robustas que os machos. Nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar melhor. Olha, olha. Aqui é a fêmea. Conseguem, ó? Olha só como ela é muito mais comprida do que o macho. Esse de baixo aqui, ele é o macho. E esse aqui é a fêmea. O parasito da Dirofilaria immitis apresenta, então, um ciclo de vida heteroxino obrigatório, uma vez que, ao longo desse seu desenvolvimento, verifica-se, então, uma participação sequencial de dois hospedeiros. Um, o hospedeiro definitivo, e o outro, o hospedeiro intermediário. Dentre os hospedeiros definitivos, o cão doméstico e outros canídeos silvestres se destacam. Ocasionalmente, gatos e outros felídeos, eles podem ter participação como hospedeiro definitivo. Agora, muito e muito raramente, já o homem faz essa parte. Então, desse modo, a Dirofilaria immitis, ela apresenta, então, um caráter zoonótico, ok? Já o hospedeiro intermediário, eles atuam como vetores biológicos. São nematóceros, mosquitos, hematófagos, e eles pertencem à família do Culidae, dentre os quais os Aedes e os Culex se destacam. Em relação à espécie do Aedes albopictus e o Culex pimpins, eles demonstram uma maior relevância epidemiológica. Sabe-se que a infecção, ela comete principalmente canídeos, uma vez que demonstra-se muito mais suscetíveis à doença, bem como esse desenvolvimento da doença clínica, né? Mas, no entanto, a maioria desses portadores, desses cães portadores, eles apresentam assintomáticos, porque eles desenvolvem uma infecção subclínica. Para a ocorrência, então, da doença no cão, vários fatores favorecem. Dentre eles, destacam a carga parasitária. Então, quanto a demanda for maior dentro do hospedeiro, aí mais prejuízo vai causar, né? Então, a dirafilariose canina é a doença de distribuição cosmopolita, sendo notificada em quase todas as regiões de clima temperado, tropical, subtropical, e mostra-se endêmicas em vários continentes e países. Aqui nós temos um mapa ó, que representa muito bem, ilustra muito bem essa parte. Olha só, Profilarize e MITS, ó, tá vendo? Elas são bem
pega a região subtropical, ó, tropical, semitropical, tem aqui também na África, na Oceania, é uma distribuição mundial. Agora, já aqui no Brasil, no sul e no sudeste, e no nordeste, ele tem um índice muito maior. Vários também são esses fatores que contribuem para o estabelecimento. Já que no Brasil, é considerado uma área endêmica para a girofilariose canina, apresentando uma taxa de relevância de 23%, de em torno de 23%. Então, ou seja, para cada 10 cães, 2 são infectados. Então, como dito, né, são vários fatores para poder contribuir para o estabelecimento desse estado epidemiológico. Então, as condições de climas são muito favoráveis, principalmente para os vetores biológicos, que se proliferam e podem aí fazer uma dispersão da parasitose, pois a prevalência da difilariose está diretamente associado à atividade desses fatores no meio. Bom, e como é o ciclo de vida da girofilariose canina? Ela vai acometer principalmente cães, eventualmente gatos e humanos, e é uma doença transmitida por um vetor, são os culicídios. Mosquitos, como por exemplo a Aedes aegypti, que é também um transmissor de outras doenças, não apenas da girofilariose. Então, o ciclo ele começa quando a gente tem um mosquito infectado pela L3, que é a larva de terceiro estágio, forma infectante da girofilariose. Nesse momento de repasso sanguíneo, que é quando o mosquito ele pica o animal, ele abre um orifício, uma ferida ali, que é por onde a L3 ela vai conseguir penetrar no subcutâneo. Ao penetrar, ela se desenvolve, perde sua pele, passando para a sua fase seguinte do seu ciclo de vida, que é quando ela se desenvolve para L4, que é a larva de quarto estágio. Ela vai migrar pelos tecidos, migra também até chegar na corrente sanguínea, né, migrando até as artérias pulmonares. Nas artérias pulmonares, ela vai aumentar de tamanho. Então, ela vai aumentar a espessura, o seu comprimento, e esse aumento, ele vai trazer algumas consequências para esse animal, ali nas artérias pulmonares. Então, ela vai causar uma inflamação, trazendo a espessura, né, ocasionando a espessura daquele vaso, e, consequentemente, causando uma hipertensão pulmonar. Também vai causar obstrução desse vaso, por causa da sua espessura, então vai diminuir a luz desse vaso, consequentemente diminuindo o fluxo sanguíneo ali, diminuindo a irrigação do tecido. Dependendo da carga parasitária, essa larva ela pode migrar também para o coração direito, trazendo complicações cardíacas para o animal também. Também essa L4 ela pode acabar morrendo. E quando ela morre, ela não tem para onde ir, ela acaba obstruindo os vasos pulmonares, causando aí um infarto dos tecidos, né? Após 6 meses, as fêmeas, elas atingem sua maturidade sexual e começam a produzir as microfilárias. E o que são as microfilárias? Elas são a L1, que é a larva de primeiro estágio. Essa L1 ela não é infectante para o hospedeiro definitivo. Ela apenas vai ficar ali circulando pela corrente sanguínea, até que um novo mosquito não infectado passe pelo processo de repasse sanguíneo novamente, picando o animal, e ao ingerir o sangue, ele também vai ingerir as L1 que estão ali circulando no sangue. Num período de 14 dias, a L1 ela vai se desenvolver, passando para L2 e depois para L3, que é a forma infectante, completando o ciclo de vida da girofilariose canina. E vai infectar outros cães e gatos também. A importância médico-veterinária. Essa é uma doença que vem tendo bastante incidência nos últimos anos, principalmente em locais endêmicos. Ela tem uma prevalência que varia de acordo com a espécie. Aqui a gente pode ressaltar que essa espécie tem afinidade por locais mais quentes, locais tropicais, de clima árido. Porém, ela tem distribuição global. E qual é o papel do médico veterinário em relação a esta doença?
o médico veterinário tem um papel muito importante. Qual deles? O papel de orientar tutores, inspecionar lugares, realizar exames para poder detectar a doença, visto que essa doença é uma doença que não apresenta sinais clínicos inicialmente. E outra coisa também que eu ressalto aqui, que é a inspeção de lugares endêmicos, lugares vulneráveis. Por quê? O animal que está na rua, o cachorro que está exposto à rua, em locais mais vulneráveis, ele vai estar exposto à picada do mosquito. Então, fazendo assim, a inspeção é extremamente necessária nesse caso. Então, o animal exposto vai receber a picada do mosquito, se infectar, fazendo assim vários ciclos de infecções contínuas. Então, a inspeção é importante em relação a isso. Como já foi mencionado, né, é uma zoonose, ela pode sim afetar o homem, porém não é comum. O verme, ele não amadurece sexualmente no organismo, morrendo assim nos pulmões. É uma doença que pode ser confundida com outros tipos de doença, então é necessário que seja feita exames específicos. E, não menos importante, essa doença tem uma prevenção, que é o Setembro Vermelho, é a prevenção do verme do coração. Então, para tutores que não conhecem dessa doença, que não têm conhecimento, eu acho bacana que eles se interessem para poder ver como é que funciona o tratamento, o que deve ser feito para prevenir. O médico veterinário aí pode mostrar aos tutores como deve ser feito o tratamento, o que podemos ter cuidado em relação a isso. Controle e profilaxia. Antes da gente entrar com o controle, nós precisamos saber se esse animal ele vai testar positivo para dirofilariose. Como que a gente vai fazer? Nós temos aqui uns métodos que a gente usa. Nós temos a pesquisa de antígeno, que vai pegar uma amostra de sangue, nós vamos fazer um teste chamado ELISA. Ali ele vai testar se esse animal deu positivo ou não. E nós temos a pesquisa de microfilárias, que nada mais é do que a larva L1. Nós vamos colher uma amostra de sangue, vamos levá-la para um laboratório, vamos fazer todo o procedimento laboratorial e nós vamos observar na lâmina se lá se encontram as larvas L1. Esses animais testando positivo, nós vamos entrar com o controle. Como que é feito? O controle é feito através das lactonas macrocíclicas associadas com doxiciclina. Essas lactonas, nós temos aí ivermectina, milbemicina, selamectina, moxidectina. Ivermectina, aqui no slide, nós temos aí o Endogard, ele é oral, nós temos o Mectimax, selamectina, o Revolution, 12%, que ele é de uso tópico, moxidectina, o Advocate, que ele também é tópico. Controle parasitário, ele é feito através dessas medicações, mas quem vai definir a estratégia será o médico veterinário. Por quê? Porque são vários fatores que têm que ser levados em consideração. Carga parasitária, o tamanho dos parasitas, quais órgãos que já foram comprometidos. Então, tudo isso aí fica a cargo do médico veterinário. Bom, falando dos medicamentos, mas eu quero pontuar sobre a questão da profilaxia e da sanidade. O que é isso? Nós devemos criar hábitos onde nós possamos estar aí diminuindo a proliferação dessa doença. Dentre eles, eu destaco o quê? Estarmos aí eliminando os focos dos mosquitos vetores, eles que são os hospedeiros intermediários. Então, a gente eliminando, né, seria uma boa ação. Podemos estar fazendo um controle preventivo dos nossos animais, seguindo aí um cronograma de vacinação nos cachorros, com os antihelmínticos, fazendo aí esse tratamento. Então, são medidas simples, mas que são essenciais, né? Sabemos que a dirofilariose, ela é uma doença de potencial zoonótico, né? Que ela causa problema nos animais e que também pode causar em nós, seres humanos. Então, devemos tomar muito cuidado.